Segundo o calendário festivo, hoje é o domingo de Páscoa, o encerramento, da Semana Santa, conhecida nos nossos dias e apresentada em alguns contextos. E dentro dessa observância, eu quero trazer um estudo para os irmãos, justamente falando sobre essa semana, considerada a Semana Santa. A observância dessa semana, ou da Páscoa, ela é uma das mais antigas da história, tanto do povo judeu como da humanidade de maneira geral, Ela é celebrada naquele calendário dos hebreus, chamado calendário de Abib, no ano hebraico, nesse período. Não tem exatamente o dia, o calendário ele foi se alterando, mas é esse mês de abril, embora lá em Êxodo nós vamos ter os dias sendo apresentados ali. Esse calendário no tempo dos hebreus, ele tinha esse nome, calendário de Abib, mas quando o povo de Israel ele foi levado cativo, já no período babilônico, esse termo ele foi mudado, para o mês ou o ano de Nisan, Isso você vai ter lá em Números, ou em Neemias capítulo 2, ele vai descrever essa verdade ali. A festa da Páscoa, então, ela é dada por Deus para que o povo pudesse ser celebrado como um memorial da libertação, da sua libertação do Egito, como Deus libertou o povo ali. Moisés também, ainda em Êxodo 12, um pouco mais à frente, ele vai estabelecer a festa dos pães asmos ou dos pães sem fermento, que ela se seguia à Páscoa, ela vinha logo em seguida, também com 7 dias. A Páscoa ali até o 14º dia, do 15º dia ao 21º, vinha a festa dos pães asmos. Mas essa festa dos pães asmos, ou a festa do pão sem fermento, ela não foi celebrada pelo povo de Israel ali no Egito, justamente porque a saída deles foi à pressa, somente a Páscoa ela foi observada nesse período, que ela deveria ser desde a preparação, a separação do cordeiro, até a morte e a refeição desse cordeiro na noite em que o Senhor passou ali, matando os primogênitos daqueles que não estavam protegidos ou que não tinham nos umbrais das portas das suas casas o sangue do cordeiro. O Novo Testamento, então, ele vai fazer uma conexão redentora, não tão clara, A gente precisa sempre olhar no Antigo Testamento para entender os passos que Jesus deu, mas o Novo Testamento vai fazer essa relação dessa semana de Páscoa ou da festa de Páscoa com a pessoa de Jesus Cristo. E eu peço que você abra aí em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Eu não vou fazer a exposição desse texto, porque o meu intuito hoje é outro, e nós vamos olhar em outras passagens também essa verdade. Mas em 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo ele vai apresentar Jesus Cristo usando a linguagem mais especificamente ou mais direta com a Páscoa. Nós lemos João, capítulo 1, onde o profeta João Batista ele vai se referir a Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus, Mas é Paulo quem entende e vai escrever melhor este conceito a respeito de Jesus. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Lançai fora o velho fermento,
para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então aqui nós vamos ter muito mais claro essa ligação ou essa transição da antiga para a nova aliança, sendo relacionado ou aplicada à pessoa de Jesus Cristo como sendo esse Cordeiro, tá? Então a Semana Santa, o que é um período que deveria relembrar os últimos dias de Jesus antes da sua crucificação e a sua ressurreição. Este deveria ser o verdadeiro sentido e objetivo, tá? E os eventos descritos nesta semana, quando nós nos relacionamos à vida de Jesus, aí ele fica conhecido como a paixão de Cristo. É nessas épocas onde nós temos as opções de filmes, séries, que relembram essa entrega de Jesus, como João apresentou e como Paulo está mostrando aqui, sendo Jesus esse Cordeiro Pascal. Foi nesse período que Jesus Cristo provou com sua vida, com sua morte e a ressurreição, que de fato ele era o Cordeiro de Deus. Qual é o meu objetivo aqui? Falar dessa Semana Santa, O tema que eu quero tratar com os irmãos é a Semana da Páscoa e a vida de Jesus, fazendo essa relação. E o meu objetivo é justamente esse: é ver estes eventos sendo consumados na vida de Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus, e entender a importância da ceia do Senhor como um novo memorial para a igreja. Então nós vamos ver esses eventos dessa semana sendo aplicados e sendo praticados por Cristo Jesus, e não vindo uma exigência para que se repitam como rito ou como um cerimonial para a igreja, mas pelo contrário, o Senhor estabelece um sacramento, e a gente vai entender a importância desse sacramento como memorial para a igreja. Então, quando a gente vai examinar esta semana da Páscoa, tanto lá na Antiga Aliança, se você quiser já pode abrir Êxodo 12, na Antiga Aliança como na Nova, esse período, desde o que nós conhecemos como Domingo de Ramos até o Domingo de Páscoa, nós vamos ver um resumo aqui. É bem resumido mesmo, eu não vou tentar entrar nos detalhes, porque o meu objetivo é ver como Jesus Cristo cumpre esta prescrição da Páscoa lá. Nós vamos ver como as Escrituras nos dizem sobre o que aconteceu em cada um desses dias na vida de Jesus. O primeiro dia da Semana Santa, o primeiro dia dessa Semana da Páscoa, ele ficou conhecido como o Domingo de Ramos, tá? E esse Domingo de Ramos, ele faz referência à entrada de Jesus em Jerusalém, que ficou conhecida como a entrada triunfal de Jesus. Aquilo ali não foi uma mera apresentação ou algo do acaso, era significativo o que Jesus estava fazendo. Jesus entra em Jerusalém montado em jumentinho, e inclusive isso também estava cumprindo a profecia. Está lá em Zacarias capítulo 9, verso 9, que diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te veio o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, no jumentinho cria de jumento. Então nós temos as coisas improváveis sendo apresentadas, justamente para dar quebrar os paradigmas e mostrar esse rei simples, que se apresenta de maneira mais simples no jumento, e não como os faraós, como os reis do passado, que quando voltava das batalhas, quando vinha das vitórias dos seus inimigos, os derrotados vinham à frente e o rei atrás, numa carruagem, cercado pelos seus soldados, e era recebido ali com muita alegria, muito júbilo. Jesus Cristo, ele não vem apresentando nenhum, aparentemente, dos inimigos sendo derrotados. O júbilo e a vitória é apresentada primeiro, daquilo que ele estava para apresentar.
Em Êxodo, capítulo 12, no versículo 3 ao 6, nós temos a seguinte descrição. Falai a toda... Os dois primeiros versos, o Senhor chama Moisés e Arão e dá a prescrição de quando eles deveriam praticar estas coisas que ele vai dizer agora, né? No verso 2 diz: este mesmo será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Então, aqui o Senhor está estabelecendo ou dando algumas prescrições de como deveria acontecer a Páscoa. E o primeiro passo é entender o momento certo para se realizar isso, ao 10º dia desse mês, né? O mês de Abib, e separar um cordeiro macho de 1 ano. Essas especificações a gente já teve outros momentos de estudo, mas de maneira resumida, tem a ver com a autoridade de Jesus, com a sua representatividade como sendo o homem, cabeça federal, assim como Adão, cabeça federal da humanidade, e por meio dele todos pecaram. Jesus Cristo também cabeça federal da humanidade, por meio dele todos são redimidos, ou a redenção para aqueles que creem. Ele deveria ser guardado até o 14º dia, e é aqui que entra então a entrada de Jesus. Todo o ministério de Jesus se deu, em primeiro momento, ali nas regiões da Galileia e nos seus povoados. Ele saía pregando nas povoações vizinhas, anunciando o evangelho do reino de Deus, chamando o povo ao arrependimento, mas ele se concentrou apenas neste contexto, no ensino e na instrução com os discípulos. Quando ele começa a falar para os seus discípulos da necessidade de ir para Jerusalém, e eles começam a se dirigir para lá, é exatamente próximo desta celebração da Páscoa. É exatamente nesse contexto que ele vai aparecer de maneira mais pública, tá? E em Mateus capítulo 21, do verso 1 ao 11, nós vamos encontrar a Jesus Cristo entrando em Jerusalém, porque segundo ele mesmo diz aos seus discípulos, é chegada a hora, né? Está chegando o momento que o Cordeiro de Deus será entregue. Mas para isso ele precisa ser, como na antiga prescrição da Páscoa, ser separado, ser apresentado. O cordeiro lá de 1 ano, ele era tirado do meio dos demais. Ele deveria ser macho, de 1 ano, sem defeito, tá? E Jesus Cristo cumpre tudo isso. Ele é filho do homem, com autoridade. No seu ensino ele demonstra o seu poder, autoridade até mesmo sobre os demônios, sobre a natureza, e a sua instrução. As multidões puderam testificar quem é este que fala, né, com autoridade diferente dos escribas e dos fariseus. Ele também foi examinado e testado em todas as instâncias imagináveis e não foi achado culpa, não foi achado pecado algum, desde lá no deserto por Satanás, nas vezes que os demônios apareceram, também os próprios
sacerdotes, as autoridades religiosas, os escribas, os fariseus, investigavam, procurando um meio de poder ver em Jesus algum erro, algum defeito, para poder acusá-lo e levá-lo preso, e não acharam. Isso foi preciso comprar falsas testemunhas para apresentar alguma acusação contra Jesus. Pilatos e as demais autoridades reconheceram que em Jesus não havia nenhum motivo para que ele fosse condenado. Então ele é apresentado nestas circunstâncias como aquele sem defeito, sem pecado. E em Mateus capítulo 21 nós temos a entrada do Senhor Jesus Cristo, e uma descrição é dita a respeito dele. Veja aí, quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-vos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. E aqui ele cita o profeta Zacarias: dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, um jumentinho cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como lhes ordenaram, trouxeram o jumento e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela entrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. E aí nós temos então o Cordeiro sendo apresentado, tá? Então, o primeiro dia da Semana Santa, fazendo essa conexão com Jesus Cristo, está relacionado a essa apresentação pública de Jesus na sua entrada triunfal em Jerusalém. E aqui essa entrada de Jesus em Jerusalém já é a porta para a sua crucificação. O dia seguinte, a segunda-feira, nós temos no 11º dia do mês de Nisan, ou de Abib, nós temos Jesus fazendo a purificação do templo. Jesus expulsa os cambistas e mercadores do templo, afirmando que a casa de Deus deve ser casa de oração. Lá no capítulo 12 de Êxodo, nós lemos, deixa esses dois textos aí de Mateus e Êxodo, a gente vai sempre recorrer a eles. No verso 5, é dito que o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, e podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. O que isto lembra agora? O que Jesus está fazendo? O cordeiro sem defeito, ele também é representado pelo cordeiro da antiga aliança como aquele que iria purificar, ou queria redimir os pecados, tá? Na antiga aliança, o sangue desse cordeiro seria utilizado como um sinal de que aquela casa, ou naquela casa, estava uma família que estava guardada, salva, mantida ali salva, em plena fé em Deus, ou na promessa, ou na palavra de Deus. O Cordeiro aqui, Jesus Cristo, ele então começa a apresentar o que veio fazer quando ele é apresentado publicamente. No versículo que nós lemos, o cordeiro deveria ser macho sem defeito, que a gente viu, né? Ser macho não apenas faz referência ao sexo do animal, é importante isso, mas também a sua representatividade. É em Jesus que todos são salvos e redimidos.
sem defeito representa a pureza do animal, e aos hebreus estava sendo dito que aquele animal puro seria morto no lugar dos impuros. Jesus entra na segunda-feira no templo e agora segue uma série de exortações e de atitudes de Jesus, mostrando o que ele estava prestes a fazer, como sendo esse cordeiro que tem autoridade para isso e que tem as condições para fazer a verdadeira purificação. Figuradamente, ele faz isso no templo, né? Ele chega e vê a desordem da casa do Senhor, vê o povo se aproveitando ali. Essa época da Páscoa, as pessoas vinham de longe, traziam um cordeiro de longe. Por vezes esse cordeiro não chegava vivo, ou não chegava nas condições necessárias para ser perfeito, né? Sem defeito. O que acontecia? Aí a igreja teve a brilhante ideia, os religiosos, de montar a lojinha da igreja, vendendo os animais lá, para quando chegasse, aqueles de fora pudessem comprar esse cordeiro, pudessem comprar ali para fazer o seu ritual. O problema é que isso acabou virando um comércio, tá? E aí é exatamente nesse contexto que Jesus fala aos seus discípulos que ele vai destruir tudo isso e em 3 dias vai reconstruir. Não é que ele estava falando do templo, né? A gente sabe disso, mas ele estava falando exatamente do que ele estava prestes para fazer. Então, a segunda-feira de Jesus foi envolvida nesses temas ou nessa abordagem que ele estava apresentando do que haveria de fazer, a purificação. Ele começa aqui purificando o templo, mas isso era um vislumbre ou uma mensagem do que ele faria no seu próprio corpo. A terça-feira, ela é envolvida na vida de Jesus com confrontos com as principais autoridades. Isso nós estamos no 12º dia do mês de Nisan. O cordeiro está ali separado. O que acontecia lá na antiga aliança? Enquanto o cordeiro estava sendo preparado, observado, recebendo ali os cuidados necessários, a casa, os israelitas, eles eram instruídos a ter a fazer ou seguir algumas instruções. E uma delas tem a ver com também essa purificação, tirar o fermento. E na história dos hebreus, que os pais, o sacerdote do lar, ele de maneira proposital pegava alguns fermentos e jogava em alguns cantos da casa escondido, e durante todo um dia era uma atividade da família, tirar todo o fermento da casa. A ideia, o fermento ali representava o pecado, né? As iniquidades, e esse fermento deveria ser tirado. Então era um dia inteiro olhando debaixo das coisas, fazendo a purificação e limpando, mas também era um dia cercado de instruções. Por que o fermento? Por que o pão asmo? Por que as ervas amargas? Por que o cordeiro? Por que sem defeito? Tudo isso era cercado de instruções. Jesus, ele ensina os seus discípulos quando também estava confrontando os líderes religiosos. O ensino profético da festa dos pães asmos sem fermento, ele é realizado de maneira plena em Jesus Cristo, quando também diante dos fariseus ele está exortando em relação ao ensino deturpado e equivocado que eles apresentavam diante do povo. E de Mateus capítulo 21, do verso 23 até o capítulo 26, nós temos esse confronto de Jesus e esse ensino dele da verdade, exatamente indo de contrapartida daquilo que os fariseus ensinavam. A fim de se guardar a lei do Senhor, foi feita uma nova cerca ou uma nova lista de leis para que se pudesse guardar os mandamentos, tá?
Jesus mesmo, ele vai falar sobre uma lei específica que foi deturpada lá do 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. E o filho, ele, quando os pais chegavam a certa idade, principalmente o mais velho ali, ele tinha essa responsabilidade de cuidar dos seus pais, de sustentá-los, né? De cuidar daquilo que os pais durante toda a vida conquistou, e era dever dele dar continuidade e usar isso também para o sustento. Vieram os fariseus e, a fim de buscar algo que viesse favorecer a si mesmo, eles diziam que os filhos eles poderiam, em nome de Deus, em nome da sua consagração e sua dedicação ao Senhor, fazer a oferta que lá o Senhor vai chamar, ou vai denominar como corban, né? Que era tirar aquilo que era para ser utilizado como um sustento e uma guarda nas provisões dos pais, e dedicar isso ao Senhor, ao templo, dedicar isso aos cuidados, e o Senhor iria abençoar, o Senhor iria proteger. Então nós temos aqui aquilo que hoje é conhecido como a teologia da prosperidade, né? Traga tudo que você tem do bolso, que Deus vai prover para a sua vida. Primeiro, honre a Deus. Então, o Senhor Jesus vem e confronta esse ensino. O Senhor Jesus vem e confronta não só esse, mas muitos outros, né? Que os fariseus estavam ali apresentando junto com as demais lideranças. Jesus também, nesse período, ele faz um confronto com eles, dando-lhes aos discípulos, agora específico, um ensino profético, falando das coisas que haveriam de acontecer quando ele já não estivesse mais ali, e aquilo que a gente conhece como sinais dos fins dos tempos, né? A quarta-feira, o 13º dia do mês de Nisan, o mês de Abib, também é um dia importante. Se aproximava já agora do momento onde o cordeiro deveria ser preparado. Tendo ele separado, agora ele começa a ser preparado. Os últimos dias de Jesus na terra, ele envolve um turbilhão de coisas, confrontos com os seus oponentes, e para Jesus foram dias de uma determinação inabalável. Ele estava cada vez mais consciente de que o final da sua trajetória aqui nessa terra era o seu martírio, né? A sua entrega, a sua morte. A sua moeda de troca eram as suas palavras, o seu ensino. Aqueles que creem, o resultado da sua obra os redimiria de todos os pecados. E ele ensinou tudo aquilo que era necessário para os seus discípulos. O cordeiro, lá no versículo 6 de Êxodo 12, era guardado, não está em contato com outros animais e separado para ser observado até o momento de ser imolado. E Jesus, em Mateus 26, e eu preguei no penúltimo domingo falando sobre esse texto, ele recebe então a preparação. No verso 6 ao verso 16, eu não vou ler porque a gente já conhece. Quando o Senhor Jesus Cristo, ele ali na cidade de Betânia, ele chega à casa de Simão, o leproso, ele é recebido ali, ou ele é ungido, o apóstolo João vai descrever Maria como aquela que derrama um óleo sobre Jesus. Então ele já, o seu corpo, o próprio Jesus fala, ela fez isso porque ela está preparando o meu corpo para o meu sepultamento. Mas Jesus, a partir deste momento, o único ensino e instrução que ele vai dar aos seus discípulos, depois de já ter feito todo o sermão profético, é a respeito do novo memorial, que eles deveriam guardar até que ele venha, que é a ceia do Senhor. Depois disso, não há mais ensino, não há mais novidade a ser dita aos seus discípulos, tudo já foi dito. E é aquilo que
os teólogos vão dizer que é o período onde Jesus guardou silêncio nesse aspecto da sua entrega, porque ele é levado preso, ele é investigado, ele é acusado, mas o tempo todo o texto vai dizer que ele esteve em silêncio. Chega a quinta-feira, nós estamos até chegar o domingo, tá? Chega a quinta-feira, o Senhor Jesus então, no 14º dia do mês de Nisan, ele manda os seus discípulos prepararem a Páscoa, encontrarem o lugar que ele antes já havia combinado ali com o dono da casa. Os discípulos vão para um cenáculo, eles preparam o lugar, há ainda um segredo ali sobre onde é esse lugar. O Senhor manda apenas 2 discípulos, porque Judas já havia entrado em acordo com aqueles que estavam conspirando contra Jesus. Então esse lugar não deveria ser exposto, não deveria ser revelado, e ele tem a ver com o que o Senhor disse lá ao povo de Israel, deles estarem numa casa, guardados ali, e celebrar a Páscoa judaica deveria ser celebrada nesse ambiente, nesse cenáculo preparado com todos os itens ali. Pedro e João é quem vão e preparam esse lugar. Lá Jesus lava os pés dos seus discípulos, explicando que ele está ali para, mais uma vez, falando da sua purificação, para tornar limpo. E quando eles começam a comer a Páscoa judaica, é quando Jesus anuncia que um deles irá traí-lo. A gente viu isso no último sermão, tá? Jesus dá alguns indícios de quem é o traidor. É João, no capítulo 13, que vai dizer que Judas sai de cena, tá? Mateus, Marcos e Lucas não descrevem isso, e muitos entendem que o Senhor Jesus ministrou a ceia para os 12, mas na verdade não foi. Capítulo 13 do Evangelho de João, a partir do verso 21, o Senhor Jesus indica quem é o traidor, né? Dita essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Aí os discípulos começam a perguntar: será sou eu? No verso 26, Jesus responde: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Até aqui ninguém está entendendo nada, ninguém está conseguindo identificar porque Jesus está fazendo isso com todo mundo. Mas o texto vai dizer: e após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Quando chegou a vez de Judas receber o seu pão ali, Satanás entrou no seu coração. Aí é interessante aqui observar. A gente fala da soberania de Deus, a responsabilidade do homem. O Senhor soberanamente providenciou a maneira como seu filho deveria ser morto, deveria ser entregue. Haveria de ter ali um personagem fazendo isso, né? Traindo Jesus. Mas o texto também vai mostrar os passos que Judas deu por ele mesmo, tá? Judas conspira com os principais sacerdotes muito antes de Jesus indicar aos seus discípulos o traidor. Judas está lá sentado na mesa comendo a ceia da Páscoa, e é nesse momento, quando Jesus o identifica, o coração de Judas já está em acordo para traí-lo. Ele já está com dinheiro no bolso, né? A sua propina está ali. E é quando Satanás entra em cena para poder cumprir o que Deus determinou antes da criação do mundo, né? Que coisa, né? Como entender tudo isso? Mas veja, o ponto que eu quero mostrar para os irmãos é que está no versículo 30. Ele, Judas, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite.
Depois que Judas sai, é que nós temos então a ceia do Senhor Jesus Cristo, estabelecendo a ceia do Senhor, tá? Em Êxodo capítulo 12, como a ceia deveria ser celebrada, está lá, verso 14 ao verso 20. Êxodo 12: Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia, também ao 7º dia. Então, desde o primeiro dia, ou no primeiro dia, abrindo a semana, como no 7º, ou no último dia, fechando a semana, santa convocação. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer, a refeição da Páscoa. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, é o dia que nós estamos aqui, a quinta-feira, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se acha nenhum fermento nas vossas casas. Aquilo que eu falei do exercício lá que eles tinham que fazer de tirar, né? Porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães asmos. Foi isso que os discípulos fizeram. O cenáculo preparado, eles estão sentados, o Senhor Jesus celebra a Páscoa ali com eles, a última Páscoa, e institui outro memorial, que é a ceia do Senhor. Depois de ter comido, depois de ter ceado, então ele tomou o pão, partiu e disse: este é meu corpo, que é dado por vós. E ergueu o cálice. A gente já trouxe um outro estudo sobre essas 4 taças. A terceira é essa que está sendo levantada aqui, e a quarta, aqui Jesus disse que vai beber só nas bodas do Cordeiro. As 4 taças na ceia da Páscoa, ela é manifestada ali, mas é apenas uma. O Senhor Jesus diz: este é o meu sangue, é a taça de vinho. No final da quinta-feira, depois dessas 18 horas, já é a sexta-feira. A gente tem a ideia ali de 3 dias literais da ressurreição de Jesus, mas na verdade a contagem dos judeus é diferente da que a gente faz, tá? Na sexta-feira, no 15º dia do mês de Nisan, nós temos a crucificação do Cordeiro de Deus. Na noite de quinta-feira, no Getsêmani, Jesus foi preso, traído por um dos seus discípulos e abandonado pelos outros. Os principais sacerdotes e o sinédrio organizam os julgamentos secretos no meio da noite, para tentar ali não ter tumulto e não atrair o olhar da multidão. E o veredito foi que Jesus seria crucificado, algo que somente o prefeito romano, por assim dizer, Pôncio Pilatos, poderia executar. Embora ele seja relutante, ele o decreta, tá? E é exatamente no mesmo contexto, onde o cordeiro seria imolado lá, o seu sangue passado nos umbrais das portas e comido o cordeiro pelos hebreus sem quebrar nenhum osso. Se aquela refeição não fosse suficiente, chama os vizinhos. E o junta-panela era acontecido ali, na casa dos hebreus. Jesus é julgado, Mateus 27, é condenado no verso 24 e 26, é morto no verso 33 a 56 e sepultado no verso 57 e 61. Isso na sexta-feira, que nós conhecemos como uma sexta-feira santa, tá? Eu não sei dizer exatamente o porquê de não comer a carne, né? Carne no dia de sexta-feira. Alguns dizem que tem relação com o corpo de Jesus, né, que foi moído, outros relação com o cordeiro especificamente, porque nesse dia o Senhor Jesus, a carne do cordeiro representava isso.
Eu não sei dar essa explicação, mas tem a ver com o sacrifício de Jesus Cristo, tá? Chega o sábado. O que aconteceu no sábado? Lembra lá em Êxodo, capítulo 12, a gente leu agora, da santa convocação que deveria acontecer, o primeiro dia, está aqui no verso... Cadê, gente? Êxodo 12. O verso 18. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Aí ele diz: por 7 dias não se ache nenhum fermento em vossas casas, porque qualquer que comer será eliminado. Perdão, está 15, aqui verso 15. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro até ao 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Então, a prescrição de guardar a semana, ela deveria ser do primeiro ao 7º. Mas o que acontece no sábado? Durante o ministério de Jesus na terra, de maneira repetida, ele disse que morreria em Jerusalém nas mãos dos principais sacerdotes, mas que ao 3º dia ressuscitaria. O sábado, ele era, claro, um dia santo, já dentro do calendário judaico. Era um dia onde eles faziam suas orações, apresentavam seus sacrifícios, se reunia para ouvir a palavra do Senhor. A lei era lida e explicada. Mas foi um dia de tristeza e de silêncio também a respeito deste Jesus. O 7º dia, ele sempre foi estabelecido como um Shabat, tá? Como um descanso. Nesse dia nós não temos nenhuma ação de Jesus entre os seus discípulos na terra, a não ser o seu corpo guardado na sepultura, como de fato ele foi ainda lá na sexta-feira, porque no sábado era um dia de descanso. Nenhuma obra deveria ser feita. Você vai ter lá José de Arimateia e Nicodemos, pedindo o corpo de Jesus às pressas para poder ser sepultado. Aí o Pilatos manda perguntar se Jesus já estava morto. E aí, para se apressar o rito ali, a angústia da cruz, deveria quebrar as pernas dos prisioneiros para que eles pudessem morrer logo. É feito isso com os 2 ladrões, mas Jesus, ele é testificado ali como já, a Bíblia vai utilizar um termo de expirar, já expirou ou já estava morto. Quando o soldado fere Jesus, ele tem a prova ali, quando sai do seu lado sangue e água. É o que é composto o corpo. Quando o corpo para de produzir sangue, o coração parou, sai água, que é o único líquido que ainda resta no corpo, mostrando que Jesus de fato estava morto. E com isso não houve necessidade de quebrar nenhum osso, cumprindo a profecia. Nós temos lá o profeta Isaías falando sobre isso. Mas o 7º dia era um dia santo, não deveria ter nenhum trabalho. Qual era o trabalho que se fazia com o corpo, o morto? O balsamento, preparar o corpo ali e para ser sepultado. Foi feito com Jesus ainda na sexta-feira, às pressas. E é por isso que as mulheres no primeiro dia da semana, no domingo, onde já se poderia fazer algum trabalho, elas vão logo nas primeiras horas do dia. Um comentarista vai dizer que elas estavam durante o sábado todo ainda naquela angústia, com os itens para preparar o corpo de Jesus para melhor ser sepultado ali, esperando dar a hora. Sabe
aquela espera angustiante. Por isso que logo na madrugada, nas primeiras horas do dia, elas aparecem lá na sepultura de Jesus. E enquanto uns guardavam o sábado, olha o que estava acontecendo no sábado, no dia santo. Verso 27, capítulo 27 de Mateus. O verso 62. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes, os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindos os principais, os discípulos o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Os principais sacerdotes, ao invés de estar guardando o dia do Senhor, eles estavam lá preocupados. Olha, esse falso profeta, essa palavra embusteiro, ela tem relação a isso. Ele disse que ao 3º dia iria ressuscitar. Para que os discípulos não venham e roubem o corpo e dê razão ao que eles estão dizendo, bote um guarda lá protegendo a sepultura. Os próprios fariseus estavam temendo de que as palavras de Jesus fossem verdadeiras, né? E aí nós temos o último dia, na verdade o 7º, a Páscoa judaica. É isso que eu queria falar, esqueci. A Páscoa judaica termina aqui, no sábado, nesse último dia da semana, o dia onde não houve nada, onde houve o silêncio, só angústia no coração dos discípulos, talvez uma certa satisfação nas autoridades religiosas, mas ao mesmo tempo uma preocupação, porque é nesse dia que eles estão preocupados de Jesus aparecer vivo. O domingo de Páscoa, que é conhecido assim, para nós os cristãos, ele tem a ver não com a morte, mas a ressurreição de Jesus, tá? Porque diferente da Páscoa judaica, em que o cordeiro era morto e permanecia assim, a Páscoa cristã, o cordeiro ressuscita de entre os mortos. A mensagem lá de Êxodo 12 era para ser ensinada às gerações que naquele dia do mês do ano o cordeiro foi morto, o sangue desse cordeiro foi passado, e a palavra Páscoa vem disso, que o anjo passou, tanto os hebreus passaram o sangue, quanto o anjo da morte, ou o próprio, esse termo anjo da morte é uma interpretação que a gente faz, mas o próprio Deus passou por ali, e ao ver o sangue, não derramou o seu juízo, e não puniu os primogênitos, tudo isso apontando para a pessoa de Jesus Cristo. E eles ali guardados estariam livres, libertos, salvos da morte, e seriam libertos na manhã seguinte, ou naquele mesmo momento que o anjo passasse, que houvesse choro e lamento, inclusive lá no palácio do faraó, eles seriam expulsos da terra do Egito. Naquela noite, eles já deveriam comer a Páscoa já preparados, com o cajado na mão, sandálias no pé, as suas vestimentas, em outras palavras, a boroca nas costas, porque eles seriam expulsos dali. E é na madrugada de domingo que nós temos as mulheres chegando na sepultura de Jesus, e mais tarde os discípulos chegando ali, testificando que Jesus não estava na sepultura. Em Mateus capítulo 28, nós temos essa prescrição: no findar do sábado, ao entrar no 1º dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro.
E eis que houve grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. Os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temas, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Então, as duas evidências foram apresentadas aqui, pelo menos três, né? Jesus, o anjo falando, a sepultura vazia, e lá no verso 9, o próprio Jesus aparecendo a estas mulheres. Então, nós não celebramos a Páscoa como os judeus faziam, porque ela terminava com a morte do Cordeiro, com o sangue cumprindo o seu papel, salvando da morte os hebreus. Ela terminava neste aspecto que deveria ser repetida ano após ano, passado de geração a geração. Mas a Páscoa cristã, que é a ceia do Senhor, ela vai apresentar esse aspecto desse Cordeiro ressurreto dos mortos. Esse termo Páscoa a gente só utiliza nessa época porque é o que o mundo nesse mesmo período está conversando, está comentando, está vendendo. E a igreja aproveita essa oportunidade para então descrever e conversar sobre a verdadeira Páscoa. Mas na verdade, o que nós celebramos é a ceia do Senhor. O Cordeiro não é mais o Cordeiro literal, mas o Jesus Cristo, que é esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qual é o ponto aqui que eu quero que nós venhamos a entender? Se nós continuarmos na nossa mente a ideia de Páscoa sendo celebrada pela Igreja do Senhor e não entendida nos termos à luz da vida de Jesus Cristo, nós vamos olhar para a Semana Santa e achar que ainda precisamos dela, que precisamos não comer carne na sexta-feira, tá? E aí a gente vê os crentes postando foto, comendo peixe. É gostoso, pode comer peixe qualquer hora, qualquer momento, qualquer dia, mas postam ali com uma ideia de que, olha, eu estou aqui, é sexta-feira. Aí a gente entra no erro quando nós não ensinamos nossos filhos e não cuidamos do nosso lar protegido ali com o verdadeiro ensino, e aí caímos no erro de deixar nossos filhos entender a Páscoa como o mundo vende, como o mundo prega. Ou, trazendo para o nosso meio, caímos no erro de muitas igrejas evangélicas que fazem nesse período as suas encenações, que fazem nesse período as suas lembrancinhas. Eu espero que as crianças não venham dali com nenhuma lembrancinha desse aspecto. Mas por quê? Porque deixam de entender o cumprimento da Páscoa na vida de Jesus Cristo, quando ele esteve com os seus discípulos, no seu ensino, na sua exortação, no seu confronto com os fariseus, na entrega de Jesus Cristo. Ele diz: eu mesmo dou minha vida, ninguém a tira de mim. Ele faz isso voluntariamente. Na morte de Jesus Cristo, no seu sepultamento e principalmente na sua ressurreição. E todas essas verdades, elas estão vistas não mais na Páscoa judaica, mas na ceia. Não, por que não repetimos estes eventos ou rituais
da semana da Páscoa, ou da Semana Santa, ou da Páscoa judaica. Nós, a igreja evangélica, principalmente dentro dessa perspectiva bíblica que nós falamos aqui. Primeiro, porque Jesus Cristo, ele é o Cordeiro Pascual. Nós vimos essa verdade toda sendo apresentada por Cristo Jesus. João Batista apresentou Jesus dessa forma, quando disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa ideia aqui é exatamente para dizer que Deus fez o sacrifício perfeito em final em favor do seu povo. Sacrifício esse que libertaria o povo da sua condenação, do juízo e da ira do Senhor. Lá em Gênesis 3,15, Deus disse que iria fazer a mesma coisa que ele fez no Éden por Adão e Eva, quando Deus derrama sangue ali no Éden, matando um animal, costurando vestes, a pele, fazendo pele do animal e fazendo vestes para cobrir a nudez de Adão e Eva, e ali ele estava redimindo aquele casal. E a promessa de Gênesis 3,15 se cumpre em Jesus Cristo, e por isso João, o profeta, está mais uma vez anunciando: eis o Cordeiro de Deus. Deus está trazendo e apresentando o seu Cordeiro. O apóstolo Paulo, no texto que nós lemos de 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, ele vai dizer essa mesma verdade à igreja de Corinto. E olhe no contexto onde havia uma imoralidade acontecendo dentro da igreja, e o povo fazendo vista grossa. Nesse contexto ele vai dizer: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. O que ele estava querendo mostrar ali? Vocês precisam disciplinar, vocês precisam expulsar, se não há arrependimento, vocês precisam fazer aquilo que em outro contexto é chamado de purgar o pecado, expondo e expulsando da vida da igreja. Porque Jesus Cristo, sendo o Cordeiro Pascual, ele fez isso. Ele foi morto e foi imolado. O livro de Apocalipse, um livro considerado como profético, a revelação de Deus a respeito desse Cristo, desse Jesus, ele vai em várias passagens se referir a Jesus como sendo esse Cordeiro. Eu separei 3 delas mais significativas. Todas são importantes, todas têm relevância, mas essas 3 elas falam em contextos significativos. Apocalipse 5,12 diz: proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Apocalipse 7,14 diz: respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. E Apocalipse 22,14 diz: bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Não é o Cordeiro da antiga aliança, é o Cordeiro da nova aliança. Por isso que nós não seguimos mais esses rituais cerimoniais da antiga aliança. Segundo, por que nós não celebramos a Páscoa nos mesmos moldes da antiga aliança? Porque a Páscoa, ela se cumpre plenamente na cruz, por meio de Cristo Jesus. Na cruz, Deus executa o juízo e oferece a redenção, assim como ele fez lá no Egito, agora de maneira plena no seu Filho. Não mais libertação de um Egito terreno, mas do cativeiro do pecado e da morte. Colossenses capítulo 1, verso 13 ao verso 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Para que eu vou, na sexta-feira santa, me abster de carne, na ideia de que eu estou me purificando ou estou me consagrando nesse aspecto? Quer se consagrar? Faça um jejum.
em oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Medite na palavra do Senhor nesse dia, louve o nome do Senhor com alegria e plenitude. Terceiro, nós não seguimos esses ritos porque nós vivemos sob o sangue do Cordeiro de Deus, como nós lemos em Apocalipse. A nossa segurança eterna está no sacrifício de Cristo e não do Cordeiro imolado lá da antiga aliança. A certeza da salvação repousa nessa obra consumada de Jesus. E por último, qual a importância então da ceia para a igreja? A ceia, ela entra aqui agora como um novo memorial para o povo de Deus. Até aquela última Páscoa, a Páscoa judaica, até aquela última Páscoa que Jesus celebra com os discípulos, a Páscoa judaica, ela era esse memorial, esse lembrete da libertação e de como o Senhor fez isso. Mas a ceia do Senhor, ela é dada por Jesus como este novo memorial, nosso Cordeiro Pascual, Cristo Jesus. Portanto, Cristo substitui o Cordeiro Pascual e a ceia, ela é instituída por Cristo como um meio de graça que Deus dá à sua igreja. Olha aí, crentes, servos do Senhor, lavados e remidos pelo sangue deste Cordeiro. A ceia, ela foi dada como esse novo memorial, mas como um meio de graça. Todas as vezes que nós participamos da ceia, nós estamos nos lembrando da obra consumada de Cristo e do triunfo dele sobre os inimigos do povo de Deus: a morte, o inferno, o diabo e o pecado. O pão na ceia não é e nem se torna o corpo de Cristo, assim como o vinho não é e nem se torna o sangue de Jesus. Esta é a ideia da transubstanciação que a Igreja Católica Apostólica Romana abraçou e acreditava, né? E fazendo assim, celebrando a ceia com esta ideia na mente, nós estamos ainda no rito cerimonial da antiga aliança. Por isso nós não celebramos a ceia como a Igreja Católica. Por isso nós não fazemos isso, porque ela não foi instituída como um memorial que precisava ser repetido, sacrifício redentor. Uma repetição sacrificial que precisava ser repetida. Estes elementos, pão e vinho, são símbolos do sacrifício de que Cristo veio cumprir e foram dados à igreja como um sacramento. O que é um sacramento? É algo que é dado, que confirma, algo que aponta para uma verdade ensinada. O dicionário vai descrever como um sinal visível de uma realidade espiritual invisível. Isso é um sacramento. O batismo é um sacramento, a ceia é um sacramento. Esses dois foram dados por Senhor. Então, quando nós recebemos a ceia, nós recebemos a ceia do Senhor não como uma repetição sacrificial. Estamos aqui matando Jesus, estamos comendo o corpo de Jesus literalmente. Não, mas como um sacramento em memória do sacrifício já realizado por meio de Cristo Jesus. E por ser um memorial ou um sacramento em memória de Cristo, nós participamos da ceia de maneira espiritual. É assim que Calvino e a maioria dos reformadores entenderam como a ceia deveria ser recebida pela igreja. Não como a Igreja Católica, quando apresentava na transubstanciação, e nem como Martinho Lutero, que ele dizia: não, os elementos não se tornam o corpo e o sangue de Jesus, o pão e o vinho. Mas Lutero entendia que eles estavam ali representados. É o corpo de Cristo, é um símbolo, é um memorial, mas ele está ali representado. Os reformadores, à luz do que Calvino viu, ele disse: não, ali é um pão, e deveria inclusive ser o sem fermento, né? Que assim foi feito na ceia. Ali é um pão,
O vinho continua sendo vinho, mas Cristo está presente na igreja. Ou seja, os elementos da ceia, pão e vinho, eles são recebidos pela igreja de maneira espiritual no que diz respeito ao seu significado. Espiritualmente nós estamos nos unindo a Cristo e dizendo que o seu sacrifício na cruz, ele foi recebido por nós. Pois Cristo, ele está presente não nesses elementos, mas na igreja devida e espiritualmente preparada para tal, pela pregação fiel das Escrituras. É pela pregação das Escrituras que nós somos preparados para a ceia. Como? Pela conversão de corações rebeldes, desobedientes, pela profissão de fé, agora confessando o nome do Senhor Jesus Cristo e falando as verdades do Reino, defendendo como suas verdades, e o batismo para estes que convertidos e feitos a profissão de fé como um sinal da sua unidade em Cristo Jesus no corpo que é a igreja. Hoje à noite eu vou pregar um pouco mais sobre a ceia, e aí nós vamos entender a importância desses elementos e da participação da igreja por meio desses elementos. Mas é assim que nós celebramos a Páscoa cristã. A nossa Semana Santa é eterna, ou é enquanto estamos nesta vida, nos preparando para o grande dia que o Cordeiro de Deus, ressurreto dos mortos, como nós lemos, que está à destra de Deus, voltará para buscar o seu povo. Nós não nos santificamos nos abstendo de comida A, comida B. Nós nos santificamos, primeiro, porque Jesus nos redimiu com o seu sangue. E segundo, porque pela sua palavra nós nos alimentamos da verdade. Toda impureza é abandonada. A nossa mente cativa à palavra, ela está nos levando a viver a verdade de Deus. Amém? À noite nós vamos adentrar um pouco mais nos assuntos relacionados à ceia do Senhor e à importância da igreja nesse sacramento. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.